É com grande alegria que as acadêmicas Amanda Bortolini, Mayara Dias, Rafaela Mocelin, Viviane Urbel apresentam o trabalho acadêmico no sexto período do curso de Pedagogia na Unibrasil, pela disciplina Estágio do Ensino Fundamental Anos Iniciais. O presente trabalho é uma entrevista com a professora e doutoranda Adriana de Oliveira. Ela é doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Educação pela Universidade do Paraná, com a sua linha de pesquisa Cultura, Escola e Processos Formativos. Ela possui especialização em Psicopedagogia e Administração na Educação pela FESP, especialização em ProEja pela UTFPR, graduação em Pedagogia pela Universidade de Tuiuti. Atualmente é professora do Ensino Fundamental 1 da Prefeitura Municipal de Curitiba e do curso de Pedagogia da Faculdade da Indústria. Possui experiência na área da educação, com ênfase em educação, ensino profissionalizante, médio e pós-médio, em EAD e ensino superior. A professora Adriana dá aula ao primeiro ano do ensino fundamental. Trouxemos ela para responder algumas perguntas sobre o ensino remoto durante a pandemia, trazendo as dificuldades, qualidades, qualificações como profissão que devemos ter. Então, visando que o ensino remoto tem sido o futuro da educação, vamos ver quais são as dificuldades, qualidades e qualificações que o professor precisa? Pergunta 1. Quais são as maiores dificuldades que os docentes encontraram em ensinar remotamente e como podem sanar tais dificuldades? Qual a possibilidade de revisar o conteúdo de forma sucinta quando voltarem às aulas presenciais? Momentos de grandes mudanças no que diz respeito à forma de ensino remoto para os nossos alunos. Como a escola proporciona aos professores a formação continuada para a qual exige dos docentes conhecimentos tecnológicos? Pensando na possibilidade de alguns alunos voltarem para a escola desmotivados após a pandemia, por conta da ausência do comprometimento dos pais ou responsáveis e por ausência de motivação, como o professor pode driblar esse fato? Como recuperar a autoestima educacional desses educandos? Diante desse cenário, com as aulas remotas, quais recursos você utilizou para as atividades? Elas foram adaptadas às realidades dos alunos? Em relação à primeira questão, quais são as maiores dificuldades que os docentes encontram em ensinar remotamente e como podem sanar tais dificuldades, eu penso que o problema não é o ensinar remotamente, mas é o você não ter, em certa medida, um controle ou ou não poder visualizar aquilo que de fato as crianças estão aprendendo. Então, em grande medida, esse é o problema. Você não saber o que de fato está sendo apreendido, né? Como sanar essas dificuldades? Penso que nesse momento do ensino remoto, eu não vejo necessariamente como fazê-lo, porque nem todas as nossas crianças estão acessando as aulas. Alguns porque por desinteresse, outros porque os pais não têm, não têm como possibilitar, né, estratégias midiáticas, ferramentas, né, para acesso a essas aulas, e outros porque na dependência dos pais, eles estão, né, na dependência dos pais, alguns, por mais que façam o seu melhor, têm dificuldades para explicar os conteúdos ou as propostas, né, que envolvem essas aulas. Então, nós só vamos ter uma dimensão correta disso quando as crianças voltarem. Emendando já a segunda questão que vocês apresentam, com referência à possibilidade de revisar conteúdo de modo sucinto, penso que não, isso é impossível. A gente não vai falar de conteúdo de modo sucinto. Nós vamos falar de aprendizagens que vão poder ser
correlacionadas a outras tantas que estarão em andamento em 2021, pensando que em 2021 a gente possivelmente retorne, mas não retorne ainda com a possibilidade de garantia de 100% dos estudantes em sala de aula no mesmo dia. Talvez isso seja escalonado. Então, eu não vejo como trabalhar de forma sucinta esse conteúdo. Eu vejo que as aulas presenciais, ao serem retomadas, elas vão exigir que o professor trabalhe os conceitos que em 2020 foram apresentados a partir de aulas remotas, né, videoaulas, e que os professores possam averiguar o que essas crianças de fato aprenderam, quem tem essas dificuldades e poder ao fazer o planejamento, adequá-lo e atender a todos esses estudantes que terá em sala de aula. E o planejamento é uma ferramenta que me permite isso, né? Eu posso planejar entendendo que eu tenho ali dentro da sala de aula diferentes situações contingenciais para atender. Tratando da terceira e quarta questões. Qual a dificuldade em conciliar as atividades propostas pela TV Escola com os conteúdos elaborados pela professora de uma turma? Os conteúdos ou a forma de tratar as aulas pelos professores que trabalham apresentando as videoaulas, parece bem coerente, né? Os registros que eu faço, as ampliações que eu faço, me mostram que as propostas são coerentes. Uma ou outra você observa assim que poderia ser modificada, né, melhorada ou retomada no sentido de pensar que essa criança às vezes não tem aquelas competências ou habilidades, né, para trabalhar com aquele conceito no momento, mas nada que isso seja visto cotidianamente nas aulas, né? O que você vê é um pensar realmente eficiente para com as crianças que estão em casa. Obviamente, há críticas, né? Nós estamos falando de crianças, de estudantes que estavam acostumados a um trabalho físico, o face to face com a professora, com os colegas. Então, há pais que vão reclamar. E eu, como professora, que basicamente não tenho grande envolvimento com os colegas que lá trabalham, né, com as aulas remotas, penso que para conciliar as atividades propostas pela TV com os conteúdos elaborados pela professora de uma turma, em específico, não há grande dificuldade, porque o conteúdo curricular está sendo abordado. Com relação a essa quarta questão de como avaliar o desempenho dos alunos em meio à pandemia, nós estamos recebendo as atividades. Nós elaboramos atividades complementares e enviamos para casa. Observamos, sim, que há um grupo de estudantes que tem auxílio da família, né, dos responsáveis, e outros que caminham meio que as suas próprias custas, né? Não que eles estejam à deriva, mas que eles têm ali uma caminhada diferente daqueles que os pais os acompanham. Então, nós procuramos, sim, avaliar por essa proposta. O que nós pensamos, o que eu particularmente penso, é que uma vez que o MEC e o Conselho Nacional de Educação orientam para que não ocorra reprovações ao final do ano, nesse ano letivo de 2020, a ideia é tornar esses conceitos eficazes do ponto de vista da aplicação, da qualidade do conceito que está sendo aprendido. Se eles estão se apropriando, e se eu consigo olhar esse desempenho, sim, pelas atividades remotas você consegue ver, pelas atividades complementares você consegue ver. Há estudantes também que manifestam o seu conhecimento a partir do contato direto com professores, às vezes pelo e-mail, que é uma das ferramentas disponibilizadas pela rede, ou outros que cuja aprendizagem da leitura e da escrita já é eficaz e conseguem escrever cartinhas ou mesmo produções textuais
contextuais em que você consegue enxergar o quão refinado esse conhecimento ele já possui em posse desse conhecimento. Vocês perguntam sobre pensando na possibilidade de alguns alunos voltarem para a escola desmotivados após a pandemia por conta da ausência de comprometimento dos pais ou responsáveis e por ausência de motivação como o professor poderá driblar esse fato? Primeiro, eu penso que eles não vão voltar desmotivados, eu acho que eles vão voltar motivados para a escola, porque o contexto escolar é um contexto único, né? Ele propicia um contato, ele tem um cheiro, ele tem um gosto, ele tem uma característica, né, que envolve essas questões afetivas, né? Então eu não penso que eles voltarão desmotivados. Eu penso que nós voltaremos com algumas restrições, obviamente, e pais muito preocupados, diferente um pouquinho do que vocês estão registrando aqui na questão, eu penso desta forma. Como o professor pode driblar este fato, eu entendo que professores estarão também muito mexidos com este retorno, felizes por poder retomar as aulas presenciais, e ao mesmo tempo nós pensamos, eu particularmente penso, em atividades que sejam muito mais dinâmicas e que utilizem o espaço físico da escola, né? A amplitude que o espaço físico da escola nos permite, geograficamente falando, né? Então, atividades que possam ser desenvolvidas embaixo de árvores, né? Atividades que toquem a criança, que a sensibilizem para valorar esse momento, né? De respeito à vida, de respeito às condições de higiene sanitárias que serão orientadas ainda melhor, acredito, pela secretaria. Então, eu procuraria fazer desta forma, driblar deste modo. Então, vocês complementam a questão perguntando como recuperar a autoestima educacional. Eu acho que mais do que a autoestima seria fazer um reforço positivo do que a criança pode, do que ela é capaz, de que podemos vencer juntos essa etapa se atentarmos para as questões de segurança. Então, seria a minha principal ação no retorno. Na outra questão, vocês dizem o seguinte: diante deste cenário com as aulas remotas, quais recursos você mais utilizou para as atividades? Elas foram adaptadas para as realidades dos alunos? Sim, houve uma adaptação. Por exemplo, se era para utilizar tinta guache, nós tínhamos que verificar na escola se havia um potinho de uma cor, por exemplo, para enviar junto com a atividade complementar. Então, em termos de adaptações, também adaptações curriculares no sentido de atender criança TDAH, criança que tem síndrome de Down, ou com algum déficit, né, ou algum problema especificado já anteriormente, eu procurava fazer esse planejamento atendendo a essa demanda. Em termos de quais recursos você mais utilizou para as aulas, os recursos foram vários, principalmente aqueles que envolvem jogos, atividades como jogos, uma vez que eu trabalho com primeiro ano. Então, práticas com jogos, com raciocínio lógico, envolvendo a composição de palavras, de frases, né? A questão do alfabeto, elas foram muito utilizadas nesse sentido.